Bom, amigos, boa tarde. Estamos aqui com o Flávio Saldanha, presidente da Federação do Rio de Janeiro. Estamos aqui mais para prestar alguns esclarecimentos para as pessoas do meio do passarinheiro, o que vem acontecendo no nosso meio. E para ficar uma coisa mais dinâmica e não dito pelo não dito, preferimos colocar um vídeo do que de repente colocar um texto, Então vamos lá, Flávio, boa tarde. E gostaria primeiro de te fazer uma pergunta a respeito do que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Alguns temas polêmicos, algumas, entre aspas, inverdades, como um tema de torneio. Muitos falaram, o Flávio não é mais presidente da federação, o Flávio está ultrapassado, o Flávio não quer mais torneio no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro esse ano não vai fazer torneio. Flávio, abrimos um espaço aqui justamente para deixar isso bem esclarecido. O Rio de Janeiro esse ano tem torneio? Bom, Leandro, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Já não é a primeira vez que a gente senta para conversar, já não é a primeira vez que a gente se expõe para conversar. Você me pediu, eu achei que essa proposta era muito boa, porque eu já fui cobrado por algumas pessoas que fazem parte da diretoria comigo. Sim. Sobre esclarecimentos. Então, como eu tinha dúvida de que maneira nós formataríamos o calendário esse ano 2012, as divergências que existiam, o meu problema de eu fazer, ou de eu sair, de eu ficar. Então, realmente, esse ponto de criar uma matéria e colocar para as pessoas é muito importante. É muito importante. Então vamos começar o seguinte. O que houve na verdade com o Flávio? O Flávio se desgastou. Eu me desgastei ao longo desse trabalho que eu venho procurando fazer junto à nossa categoria. Quando me chamaram, solicitaram que eu fosse presidente da federação, eu fiz uma frase para as pessoas que era o seguinte. Essa frase foi muito boa. Eu falei para as pessoas que eles não estavam escolhendo a pessoa certa para exercer o cargo de presidente de uma federação. Tinha lá algumas pessoas, essa reunião foi feita lá no Portão de Niterói. E eu posso falar alguns nomes, porque são pessoas muito ligadas a mim. Eu vou evitar citar nomes, mas as pessoas que eu vou falar pessoas que são muito ligadas aí. Então eu tenho o direito de falar, são meus amigos particulares. Se encontrava lá o senhor Fabiano de Niterói, o senhor Orlando de Niterói, o Fernando de Nova Iguaçu, entendeu? O Thales, que foi o vice-presidente da comissão naquela época, entendeu? E essas pessoas me elegeram presidente de uma comissão. E essa comissão depois virou uma federação. Ela virou uma federação. E eu usei essa frase para eles, que eles não estavam escolhendo a pessoa certa, porque eu acho que o presidente de uma entidade ele tem que trabalhar em prol do contexto de todos, Ele não tem que privilegiar nem A nem B, tem que ter uma igualdade. E eu sempre procurei igualdade, seja o doutor ou o faxineiro. Para mim são todos iguais, não tem distinção entre essas pessoas. Então o que aconteceu? Eu fui a várias reuniões em Brasília. Eu briguei muito pela categoria, fui mal compreendido por algumas pessoas, mas eu tenho certeza que as pessoas que mal me compreenderam não estavam com o mesmo pensamento que eu estava, que era criar pássaro legal. Eu falo que nós tivemos uma grande pessoa que tinha uma grande frase, que era o Fuji, sempre criar pássaros é legal, e é legal criar pássaro, dentro da legalidade. Eu sempre procurei andar dentro da legalidade. Todos os eventos briguei por legalidade. E com isso, por brigar por legalidade, eu adquiri vários inimigos. Verdade. Muitos inimigos. Muitos. Vários. Agora, eu não consigo entender o nosso hobby, que eu entendo que é um hobby. Sim. É um hobby. Ele tem uma hiene. Então eu também aprendi que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se lá no passado tudo se podia, chega num ponto que a coisa tem que se estancar, tem que parar, tem que cessar. Então eu me desgastei. Esse ano eu achava que eu não deveria fazer torneio. Eu tentei
fazer uma reunião. Eu fiz uma reunião com a minha diretoria, os diretores se propuseram aí, informei esse fato a eles, que eu estava desgastado, que eu precisava que alguém me substituísse, e ninguém se propôs a me substituir. Inclusive, tinha uma pessoa dentro da reunião que não era nem vinculada à federação, que algumas pessoas se propuseram a botar o nome dele como presidente. Nós perguntamos a ele no dia se ele tinha vontade de assumir a presidência. Naquele momento ali, ele falou: não, eu não tenho vontade de assumir, não quero assumir. Então não teve uma pessoa que por livre e espontânea vontade falou: eu vou assumir. Não teve ninguém. O estatuto da federação, da maneira que foi feito, e não fui eu que elaborei o estatuto, né? Ele foi feito que, num período de 5 anos, só poderia ser diretor o presidente quem realmente fosse diretor, fundador. Isso foi feito lá no início, que todo mundo achou que era bom, foi colocado em votação e todo mundo aceitou. Então, ou seja, os 5 primeiros anos da federação, eu tenho que ficar como presidente, né? Eu tenho que ficar como presidente. O tocante torneio nacional, você deve estar querendo saber alguma coisa do torneio nacional, né? Olha só, Flávio, como nós estamos aqui, dá vontade de perguntar muitas coisas. Nosso tempo às vezes é um pouco curto, né? Mas eu sei que o torneio estadual do Rio de Janeiro vai acontecer. Ele tem início quando, Flávio? O torneio estadual do Rio de Janeiro, ele vai acontecer. O início dele é dia 7 de setembro, em Santa Cruz, lá no Clube de Santa Cruz, que é o presidente, é o Serginho. Entendeu? Serginho Bochecha. Vai acontecer o evento. Logo em seguida, nós vamos ter o torneio do Sul América, que é lá no Sul América, no Centro de Convenções, que é um baita local, muito bom. Já teve torneio lá no passado? Já teve torneio em 2010, 2011 não, 2010. Teve o evento lá, ele foi cedido para a gente o espaço. Infelizmente não houve a compreensão de se realizar talvez o nacional lá, mas vai ter o estadual. Então o estadual esse ano vai acontecer, é só estadual, não tem carioquinha. Por nós não fazemos nacional, então não tem o porquê fazer o carioquinha. Então todos os domingos que tiver torneio, vai estar contando ponto para o estadual. Para o estadual. Vai ser estadual. Esse calendário, os nossos amigos, ele encontram esse calendário aonde, Flávio? Esse calendário está na internet, está no site da federação. Que voltou a funcionar. Voltou a funcionar, eu consegui fazer o site voltar a funcionar. O Marco Vinícius ajudou muito a gente, que fique bem claro. Eu acho que a federação hoje ela tem um ganho e uma criação fabulosa. Nós temos que agradecer a Marco Vinícius, que o período que ele ficou à frente, ele foi perfeito. Então o site da federação é aquele mesmo, né? www.fepaerd.com.br. Está lá o calendário, quem abrir vai lá. Eu tenho o calendário impresso, eu já consegui fazer o calendário impresso, já mandei rodar o regulamento, já tenho o regulamento impresso 2012, né? Nós já temos o regulamento de bolso, que é para todo passageiro ter no bolso o regulamento, qualquer dúvida ele está ali com o regulamento. Entendeu? Vai acontecer, esse ano veio o Serginho, esse ano veio o Choquinho para fazer evento, vai ter 2 torneios no Olaria, entendeu? As etapas fora, quais são, Flávio? As etapas fora são Volta Redonda, Areal, Miguel Pereira, né? E só, né? Não, tem a nova que entrou esse ano, Campos. Tem Campos, esse ano nós temos um grande evento lá em Campos, entendeu? Que eu acho que o último evento em Campos, se eu não me engano, eu estive presente, né? Eu me lembro por causa do carro que eu tinha, que foi em 95 ou 96, eu fui a Campos, entendeu? Então eu acho que esse ano nós estamos fazendo Campos, que é um marco muito grande para o nosso torneio, porque Campos é muito passarinheiro, muita gente, e o povo de Campos lá é muito organizado. Receptivo também, né? Sempre receptivo e muito organizado. Eu sempre tive notícia do povo de Campos, que é um povo muito organizado. Eles gostam, eles são amantes de coleiro, a roda de coleiro lá é muito grande. Eu vou me deliciar na roda de coleiro, porque eu sou coleirista, então eu acho que vai ser muito bom. Vai ser um torneio que eu vou gostar de estar em Campos. Isso aí. Ô Flávio, agora eu tive uma dúvida. Para acabar com a especulação, né? Alguns sites de discussão, vamos dizer, grupos, diz o seguinte: o Rio de Janeiro não vai ter mais torneio nacional. Por que o Rio de Janeiro esse ano não tem nacional? Pela Cobrap, que no caso presidente o senhor Luiz. Por que esse ano não tem aqui no Rio de Janeiro?
Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar em poucas palavras a coisa. Eu venho falando para muita gente, que eu falei que eu tive, no ano passado, 8 vezes em Brasília. Para mim foi muito desgastante, né? Desgastante demais. Porque as reuniões lá em Brasília, elas são distorcidas, são confusas, são opiniões diferenciadas. Eu sempre briguei, a minha linha foi sempre brigar por criação de legalidade. Legalidade. Sempre. Se eu levo pedrada, as pedradas que eu levo, eu brigo por legalidade. Apesar que essas pedras, para mim não me dizem que são pedras de barro. Elas são pedras de barro. Se desfaz. Ela se desfaz. Ela bate no telhado e se desfaz, porque ela não tem Consistência, não tem consistência. Ela não tem substância, ela não tem matéria. Ela não tem matéria. Então, eu sempre procurei, dentro do que eu posso, brigar por legalidade. Nós estamos aí, as idas minhas a Brasília, eu posso dizer que o Rio de Janeiro teve grandes vitórias em Brasília. Grandes vitórias. Desde 2004. Eu participo em reuniões do IBAMA desde 2004. Eu fui convidado para uma reunião em Brasília em 2004, eu não era nada, eu era simplesmente um passarinheiro. Eu era um passarinheiro que já tinha ideais de legalidade. Eu fui convidado a participar de uma reunião lá em Brasília. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou, foi na formatação da 03. Foi na formatação da 03, aonde se discutiu nessa reunião aquele termo que agride a gente, que agride muita gente, que é onde prende um, prende tudo. Eu estava lá no dia. Eu não tenho medo nem vergonha de falar que eu estava lá no dia. Sabe, tem muito representante que omitiu isso, omite. Se esconde, né? Se esconde, omite. Não, eu não vi isso aí ser votado. Viu sim, eu vi, eu era passarinheiro, eu vi. Por que as pessoas não viram? Não tem coragem de falar que estava lá e nada fez? Eu estava lá, nada pude fazer. Nada pude fazer. Nada pude fazer. Porque quem foi colocou a proposta foi Roberto Cabral. E a proposta virou lei e o Lula assinou isso. Roberto Cabral, na época, era fiscal, chefe da fiscalização em Brasília. Isso. Chefe da fiscalização em Brasília. Entendeu? Eu não entendi, porque eu era muito novo naquilo, e eu não entendi que tinha um grupo de pessoas lá que eram representantes de entidades, né? E a reunião era sobre propostas, e as entidades não queriam discutir proposta, queriam impor. E o IBAMA, naquela época, tinha colocado os anéis para 10 meses. Porque tinha muita gente que pegava o anel um dia e transferia para o outro dia. E o IBAMA entendia que aquilo ali não era venda de pássaro ou transação de pássaro, né? Aquilo ali era tráfico de anel. Isso foi colocado na reunião. E as pessoas que estavam discutindo, elas não queriam abrir mão disso. Elas queriam que continuasse, que o anel fosse entregue num dia e transferido no outro. E eu, na época, entendi que realmente não era uma coisa legal pra gente. Comprar um anel no dia e transferir no outro, eu, como ignorante, né? Já era suspeito. Que sou amador, eu sou criador amador. Eu não sou nenhum comercial, eu sou amador. Eu entendi que realmente aquilo ali não casava bem, não se encaixava. Então, não tinha propostas da entidade, a proposta foi minha. A proposta foi do Rio de Janeiro, foi do Flávio, 35 dias. Isso lá em 2004. E essa proposta está até hoje. Foi colocada outra proposta, que era o recadastramento por pessoa viva. E eu entrei em discussão na época com o Roberto Cabral e nós conseguimos fazer via procuração. Isso já foi uma vitória do Flávio, lá em Brasília, em 2004. Aí nós resolvemos fundar a Federação do Rio de Janeiro, a FEPAERJ. Por quê? Porque o IBAMA, lá em 99, ele simplesmente acabou com a FEBRASCRI. A FEBRASCRI extinguiu por irregularidade, competia lá o Ministério Público e o próprio IBAMA. Resolveram, não competia a mim, que eu era nada mais do que um filiado, como passarinheiro da FEBRASCRI. Eu não era diretor? Eu não era diretor. Não era presidente, não era nada, era passarinheiro. Eu era passarinheiro, só um passarinheiro. Como você, vários na época. Então, se resolveu criar a FEPAERJ aqui no Rio de Janeiro. E a FEPAERJ vem participando de várias reuniões em Brasília. Eu vim participando de várias. Todas as que eu tive o direito de participar, né? Porque eu passei a entender que as reuniões não é dever, é direito. A pessoa te dá um direito. Tem uma pessoa que te dá o direito de você participar. Se ele achar que você deve participar, ele te liga e te convida. Se ele achar que você não deve participar, que você vai atrapalhar ele, você não vai participar da reunião. Então, acho que eu tive a oportunidade de participar, nós tivemos muito ganho. Eu falo que o Rio de Janeiro hoje... Desculpa te interromper. Voltando a esse tópico que você acabou de citar agora, existe um convite. Esse convite está dando a entender que é pelo quê?
no caso, a Cobrap, que no caso é o órgão que no caso gerencia todas as federações do país, não é isso? Isso. A minha pergunta é, não teria que a Cobrap, todas as reuniões, convidar a comparecer todos os presidentes de todas as federações do Brasil? Exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e em maneira nenhuma, hipótese alguma, Bahia, em hipótese nenhuma, deixar nenhuma dessas de fora, até mesmo aquelas que eu não citei agora? Deixa eu te falar, eu por acaso eu faço parte do grupo, né? Eu faço parte do grupo da Cobrap, e eu abri o e-mail, parece uma foto lá. Eu vi várias pessoas na foto. Essa foto parece que é feita no gabinete do deputado lá. E eu vi muitas pessoas, eu entendo que aquelas pessoas devem ser passarinheiros. Mas eu só vi uma pessoa lá que eu entendo que é presidente de federação, que era o de Floriano, de Santa Catarina. E o restante parece que são criadores. Se são comerciais, se são amadores, eu não sei o que eles são, né? Ah, Flávio, você está querendo dizer o quê? Que a pessoa, o passarinheiro, não tem o jeito de ir a Brasília? Não. Eu acho que todos deveriam. Isso. Todos deveriam ir. Agora, se os estados têm um representante, exatamente, como Minas tem o Efre, como São Paulo tem o Vilmar, tem o Afrânio, Rio tem o Flávio, Florianópolis tem lá o de Florianópolis, eu acho que essas pessoas são primordial nessas reuniões. Entendeu? E a coisa parece que é direcionada de maneira meio errada. E um grande problema que desgasta muito é o seguinte: se você tem uma federação, você tem diretores. Se você tem diretores, você tem associados. Se você tem associado, você tem passarinheiros. Se você tem passarinheiros, você tem propostas. Com certeza. Você tem propostas, tem problemas, tem várias coisas. Você tem que ouvir todos. E quando você tenta levar aquele apelo de todos para uma reunião do IBAMA, não pode. Aquela proposta tem que sair gerenciada da Cobrap. E as pessoas que criam algumas propostas não são valorizadas, não são nem citadas, inclusive são expurgadas. Porque eu sempre trabalhei o seguinte: se eu estou contigo e você tem proposta melhor do que a minha, eu com certeza vou me agregar a você. Eu vou me agregar a você e vou elogiar o teu trabalho. Eu falo que na federação hoje, a gente tem gente muito boa. Eu posso citar esse grupo que se criou, né? Tem Marco Vinícius, cara, é sensacional. Você tem um Orlando, mete a mão quando pode, ajuda. Você tem o Carlinho, que é um pé de ferro, né? Você tem várias pessoas, tem o Tião ali, que com a idade toda dele se propôs várias vezes a Brasília comigo. Eu vi o estresse do Tião lá em Brasília, a disponibilidade de tempo que ele tem e de saúde, e o estresse que ele passou em Brasília. Quer dizer, eu só me desgastei. Todas as vezes que eu ia para Brasília, eu vinha desgastado. E, isso dá vontade de largar tudo, abandonar. Vou largar, vou abandonar, porque você vai fazer o quê? Eu fiz uma pergunta ao presidente da Cobrap, num almoço que teve aqui no sítio do Nani. Eu perguntei para que servia uma federação. Para que serve uma federação? Eu vou perguntar às pessoas, para que serve uma federação? Ele não soube me responder. E eu respondi para ele que uma federação, um presidente de federação, ele serve só para uma coisa: ele arrecada dinheiro dos associados, compra passagem de avião, vai a Brasília tirar fotografia com a Luiz. Ele vai lá tirar fotografia com a Luiz. Porque a ideia dele, as propostas dele não servem para nada. Incrível, uma coisa incrível, Leandro, é incrível. Não serve para nada, mas incrível, Leandro. O nome da bancada é Passarinheiro. De onde surgiu esse nome? Quem colocou esse nome? Acho que foi o Luiz, não foi? Não, o nome veio do Rio de Janeiro. Foi o Flavinho lá, um dia lá, numa reunião lá no Congresso, que tinham vários nomes pendentes: bancada do Colibri, bancada de não sei o quê, bancada do Passarinho. E eu pedi para, se eu podia dar uma palpite, e colocar a bancada do Zé dos Passarinheiros. E fui sacrificado. Jogaram um montão de pedra de barro no meu telhado, sabe? As pedras são de barro.
Aí os Barros desfez, aí a bancada depois veio com o nome de Eco Passaredo. Mas ninguém teve, sabe, o caráter. E falar que essa proposta foi do Flávio. A proposta do Flávio. Hoje, nós não temos mais aquele transporte. Aquele transporte dentro do Estado. Dentro do Estado. Quem foi que conseguiu isso? Foi a Cobrar? Não. Quem conseguiu foi o Flávio, o Tiãozinho. Tião de Bambu. De Bambu e o deputado, que no dia 21 de dezembro foi comigo lá em Brasília e foi recebido pelo Américo. Esse deputado Otávio Leite. Otávio Leite, entendeu? E foi com a gente lá e pediu para que só acabasse com a gay transporte. Essa gay transporte acabou, não foi para o Rio de Janeiro, ela acabou para o Brasil todo. Acabou para o Brasil todo, entendeu? Então, outra coisa, outro ponto, os clubes, eles eram obrigados a prestar conta de balanço todo ano. O IBAMA tem que fazer balanço. Então eu entrei em discussão lá em Brasília, o Flávio pediu licença, eu tenho que pedir licença. Aí eu pedi licença para expor que o IBAMA não é um órgão competente, ele não tem competência para exigir balanço de ninguém. Ele tem competência para denunciar se o cara faz 50, 100, 200 torneios e declara lá. Ele declara lá que ele ficou inativo. Aí é outra coisa. Aí a competência é da Receita Federal, não é do IBAMA. Então hoje os clubes não são obrigados mais a apresentar balanço. O goleiro baiano estava aí discriminado, ele era baiano, era preto, né? Negro, é discriminado. Pô, discriminado o baiano, não podia participar do torneio. O próprio coleiro, né? O estado é coleira, né? O que acontece? É chamado o inseto. E aqui no Rio de Janeiro eu venho percebendo, Flávio, que você não tem essa diferença, né? A federação tem essa ideia. Não importa se seja o bicudo, seja o curió, seja o tricafé, se seja o coleiro, o tizil, não importa. Todos são tratados igualmente, como passarinheiros. Não é isso, Flávio, a ideia da federação? Com certeza. Eu, desde quando eu assumi, eu fui muito taxado porque algumas pessoas achavam que tinha que ser privilegiado. Algumas categorias diziam que tinha que ser privilegiado. E eu nunca parti para esse campo. Eu acho que é o seguinte, todos têm que ter o mesmo tratamento. Todas as pessoas, eu já falei no início, que para mim, o faxineiro como o juiz são pessoas iguais. Eu vou tratar todos eles iguais. Todos eles iguais. Eu falo que eu tenho um a dizer, que quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu trabalhei numa empresa de construção. Eu trabalhei como apontador. E eu lidava ali com 80, 100 peões. Trabalhava lá na construção do Instituto de Peso e Medida, lá na Serra de Petrópolis. E eu só lidava com peão, pessoas analfabetas. E eu falo que do que eu trabalhei, da maneira que eu trabalhei, foi o melhor trabalho meu. Foi as melhores pessoas que eu lidei na minha vida. Foi aquelas pessoas analfabetas ali. Porque daquelas pessoas vinha muita sinceridade. Eu só tinha sinceridade daquelas pessoas. Com todo o analfabetismo, com toda a ignorância deles. Em matéria de lidar, para mim foi uma baita experiência trabalhar. Eu trabalhei 1 ano e pouco com aquelas pessoas. Foi muito bom. Eu aprendi muita coisa com aquelas pessoas. Eu tinha 18 para 19 anos, eu aprendi muita coisa com aquelas pessoas analfabetas, aqueles peões. Eu aprendi muita coisa com eles. E eu só trago até hoje. Né? Sou formado hoje, sou advogado, mas eu trago aquilo ali daquela época de 18 anos de idade meu. E eu trago isso para dentro da federação, a igualdade. As rodas, elas têm que ter igualdade. Eu sou radicalmente contra, já bati de frente, todo mundo aqui no Rio de Janeiro sabe, o Luiz sabe, todo mundo sabe que na roda de bicudo tem que ter marcador especial, se pagar um valor para que marque o bicudo. E quando, nas outras rodas, não tem. Goleiro, curió e trincafé, não tem nenhum marcador, quem tem que marcar é a própria pessoa da roda. Aí tem que se pagar lá um valor de quase R$2.000 todo torneio para aquelas pessoas para poder aquilo ali funcionar. Mas por quê? Qual a diferença de valor de cartela? Nenhum. Qual a diferença de passo? Nenhum. Todos são passos. Todos são criadores. E é o hobby de cada um. Então uma pessoa quando sai de casa, ela tem que sair disposta a ter aquela conduta dentro do torneio. Ele tem que ter o mesmo tratamento. Ele não tem que ter privilégio. Exatamente. Nenhuma categoria, na minha opinião, tem que ter privilégio. Exatamente. E com isso, aí vem pedra de barro no meu telhado. Tudo isso você vem colecionando, né? Entendeu? Isso me deu um desgaste muito grande. Então eu pedi à minha diretoria que eu saísse que me tirasse da presidência. Não precisava me tirar da federação, me tirasse da presidência.
que alguém assumisse com proposta melhor do que a minha. Entendi. E a minha diretoria não teve. Então, o que aconteceu é que aí o que vai acontecer? Quando fizeram o almoço lá no Mir, eu não ia. Eu não ia a esse almoço. O Luiz mandou várias mensagens para mim no telefone e eu não respondi, porque eu não ia a esse almoço. Mas o Marcelo Pinheiro, muito amigo meu, me pediu que eu fosse, que eu expusesse isso aí para o Luiz. Mas, infelizmente, ele não tem resposta. Ele não teve resposta para mim. Ele simplesmente não teve resposta. Eu perguntei ele para que serve a federação, ele não sabe me dizer nem para que serve uma federação. O cara é presidente de uma confederação e não sabe me dizer para que serve a federação. Então, pelo que eu pude entender, tá? Esse ano não tem nacional no Rio de Janeiro, pelo desgaste que a Federação do Rio de Janeiro teve com a Cobrado. Não é isso? Isso. Então, vamos lá. Dentre isso, que a Cobrado ela não quer fazer nacional aqui, foi por quê? Por falta de lugar, por, de repente, datas que não bateram? Qual foi o motivo concreto disso, Flávio? Olha só. A princípio foi falta de lugar. Nós perdemos aquele espaço de Barão de Mauá. Né? O espaço de Barão de Mauá passou para a Superliga, nós perdemos aquele espaço. Vamos ter 2 eventos só esse ano. Isso, com muito sacrifício. Em dezembro, né? Em dezembro, com muito sacrifício mesmo. Entendeu? E o desgaste que houve entre Flávio, Aloysio, Brasília. Né? O Flávio briga, protesta, grita, pelo criador sério. Todo mundo fala que o Flávio, hoje no Brasil, é o cara que mais contesta. Eu brigo por quem cria, quem tem. Você quer criar, você cria, é legal, ou eu brigo com você. Você quer fazer picaretagem? Cara, com certeza, eu não posso fazer nada por você. Eu não vou te atrapalhar, mas não vou fazer nada para te ajudar. Essa é a minha proposta. Você quer fazer ilegalidade? Você faça a sua ilegalidade, mas não vou compactuar com você. E isso incomoda muita gente. Se todos pensassem como você. Isso incomoda muita gente. Eu nunca consegui agradar a 2 deuses. Eu acho que você tem que escolher qual é o Deus que você quer agradar. E eu nunca consegui agradar 2. Eu não tenho 2 caras. Eu não consigo esconder de uma pessoa que eu não gosto dela. Quando eu não gosto de uma pessoa, fatalmente ela sabe que eu não gosto dela. Eu não consigo, isso é uma coisa minha. Eu trago, nasci assim, fui criado assim e vou morrer assim. Há pouco tempo agora, o meu diretor Orlando me ligou preocupado, porque eu estava muito vulnerável, porque estavam ligando para ele que eu poderia até morrer. E eu falei para o Orlando, cara, muito obrigado, mas eu tenho uma proposta de vida, eu já nasci para morrer. Eu nunca vi ninguém ficar aqui para a vida toda. Então, a minha moral e a minha integridade não vai ser meia dúzia de dinheiro para me comprar. Não vai ser meia dúzia que vai me comprar. Entendeu? Se querem fazer ilegalidade, que façam. Mas vão ter que me tirar da presidência da federação. Eu, na presidência, não vou compactuar com erros. Flávio, mas vai ser difícil. Você não vai conseguir isso. Eu sei, cara, que eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir moralizar esse nosso órgão. Nunca. Agora, ninguém vai me obrigar a participar. Eu digo uma coisa que é o seguinte: você consegue levar um cavalo até a beira do rio. Você leva ele lá à beira do rio. Mas fazer ele beber água, você não consegue. Obrigar ele a beber água, você não consegue obrigar o cavalo a beber água. Ou seja, eu posso estar misturado com as pessoas que fazem ilegalidade. Mas eu compactuar junto com elas, ninguém vai me obrigar a isso. Entendeu? Porque não vai ser dinheiro. Eu falei para o meu vice-presidente, que era meu vice-presidente, eu chamo essa semana, que eu faço dinheiro trabalhando, mas o dinheiro não me faz. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Entendeu? Não vou me sujar por dinheiro, Agora, infelizmente, nós poderíamos estar melhor. Se as coisas não estão melhores, é porque as pessoas que estão ali não querem melhorar. Porque nós conseguimos uma coisa, nesse ano de 2012, que foi fabulosa. Foi trazer os deputados, a bancada, para dentro do nosso negócio. Nós conseguimos colocar 23 deputados numa reunião lá em Brasília a nosso favor. Oposição e situação. Coisa que o próprio presidente do IBAMA falou que nunca tinha visto.
a oposição e a situação junta por uma causa. Agora, as pessoas acharam, os deputados estavam ali para impor a vontade. Os deputados não estavam ali para impor a vontade. Os deputados estavam ali para servir de negociador. Isso aí. Eles eram nossos negociadores. E as pessoas confundiram isso, os líderes confundiram isso. Hoje se fala muito o nome de deputado tal, deputado tal, deputado tal. Eu falo o seguinte, todos eles foram perfeitos. Todos que participaram da briga foram perfeitos. Um conjunto, né? Todos foram perfeitos. Eu não vou dar nota 1 para 1 e 10. Não. Todos foram perfeitos. Todos se propuseram todos se propuseram de receber, entendeu? Não teve um ou outro. Eu não vou vangloriar hoje o nome de um e o nome de outro. Eu posso falar no Rio de Janeiro que quando nós precisamos do Otávio Leite aqui no Rio de Janeiro e quando nós precisamos dele lá em Brasília, ele sempre se propôs a nos ajudar. Sempre se propôs a nos ajudar. Ele nunca falou não e nunca virou as costas. Uma coisa simples agora, Flávio, se o passarinheiro acha que foi difícil, né, com os deputados, imagine sem eles. Né? Imagine sem eles. É complicado. Porque, e outra coisa, tem um outro fato interessante nisso aí. A primeira federação que brigou dentro da política foi do Rio de Janeiro. Né? Foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro brigou para eleger um deputado estadual. E todo passarinheiro do Rio de Janeiro sabe disso. Todos eles sabem. Nós elegemos um deputado estadual. Entendeu? Hoje nós temos aí até um representante aí, que foi uma proposta minha, lá em 2010, numa reunião que eu tive no gabinete do Otávio Leite, que eu tinha vontade de criar uma pessoa, ter um representante, para que essa pessoa viesse a ser um vereador do Rio de Janeiro. Começamos por baixo. E o Otávio Leite recebeu bem a proposta, achou muito boa. E a princípio ele achou que podia ser ou eu ou o Tião. O Tião na mesma hora se negou, não quero. E eu falei para ele que eu também não poderia ser, porque eu não agrego muito as pessoas. Eu dou divergência. Mas é verdade. É verdade, eu sei disso. O bom é que eu sei. Ninguém precisa dizer quem sou eu, porque eu sei quem sou eu. Ninguém precisa me mostrar quem sou eu. Já dizia um amigo meu, também é guiçado. Chegou ali, se não for perfeito, não for da maneira. Ninguém precisa dizer quem eu sou me conheço bem, eu me conheço bem. E eu falei que não, meu nome não. Eu não estou no cargo de presidente da federação para virar político. Eu não me propus a ser presidente para virar político. Não me propus a isso. E nós indicamos o nome. Houve um consenso, indicamos um nome aí, que é o Sérgio Garcia, hoje, entendeu? E se vai se eleger, se não vai se eleger, ninguém sabe. Mas eu acho que agora, essa hora... Força para eleger a classe tem. A classe tem. A classe tem que ser consciente que ela tem que mostrar hoje, quanto nós somos no Rio de Janeiro. Verdade. No município do Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que hoje a categoria deve mostrar para as grandes entidades o que o passarinheiro é dentro do Rio de Janeiro. E tá aí o Sérgio Garcia. O Sérgio Garcia, entendeu? O nome dele tá aí, se colocou o nome dele, houve um consenso no nome dele, e tá aí. Eu acho que agora é a hora do passarinheiro só depende de nós. Mostrar ali quanto nós somos. E quem sabe nós podemos pegar um nome e colocar como estadual. Aí você vai ter um passarinheiro, né? Que no caso dele, né, seja passarinheiro, mas que defenda a classe como deputado federal, né? Vai ter um passarinheiro como deputado estadual, que nós já temos, tá? E, se conseguirmos agora, um vereador, né? Então, é só a classe. Porque você veja bem, tem a classe do futebol que tem seus representantes. Sim. Tem os evangélicos. Que tem seus representantes. Por que não os passarinheiros? Sim. Nós somos hoje no Rio de Janeiro 100 mil. Nós somos mais de 500 mil no Brasil. Foi falado lá em Brasília pelo deputado, numa reunião, que a quantidade de passarinhos que tem no Brasil manipula uma eleição para presidente da República. Não eu que estou falando, foi falado numa reunião lá no Congresso do Brasil. Entendeu? Então é complicado a gente não se unir em prol disso. Tem que se unir.
tem que ver, tem que votar. Se o Sérgio vai se eleger ou não, mas nós temos que mostrar lá quanto nós somos no Rio de Janeiro. Se o que nós somos não elege, tudo bem, mas nós temos que mostrar o que nós somos no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje é muito importante isso. E enfatizar uma coisa que não se enfatiza muito, porque eu sempre quando eu falo, está lá no site, é bancada dos antipassarinheiros. No Brasil nós temos que parar um pouco esse negócio de é fulano de tal, do seu estado, é aquele. Não, é uma bancada, é todos. Eu acho que nós devemos ter em todos os sites de federações o nome de todos eles. De todos eles. No Rio de Janeiro aqui não tem que ter só o nome do Otávio, não. Eu tinha que ter o nome de todos. Todos que fazem parte da briga. Isso tem que estar linkado ali do lado do site. Todos esses são vinculados à nossa briga. Sim. São vinculados à nossa briga. Já é uma proposta. Entendeu? Eu acho que isso tem que ter. Tem que ter isso aí. Pode falar. Ô Flávio, desculpe te interromper, né? Eu só quero mudar um pouquinho, sair de um polo para o outro, né? Falar um pouquinho da situação atual do passarinheiro, né? Depois de aproximadamente 4 anos, né? Desde 2008, estávamos sem anel. Agora teve a proposta, foi aceita e já conseguimos fazer o pedido desse anel. Está liberado. Esperamos ansiosamente para chegar na nossa residência, para que nós possamos colocar o nosso hobby em prática, que é a criação doméstica de pássaros. Flávio, o que você tem a me dizer, e para todos os nossos amigos, né, essa situação hoje do anel? Isso é uma briga boa. Uma briga boa é uma briga que eu peguei, porque eu peguei ela desde o início. As comissões, quando discutidas lá em Brasília, se discutia muito no tocante a anel. E se eu escutei lá o valor de anel adquirido do passarinheiro para a União, né? Porque na verdade as pessoas entendem que o dinheiro não vai para o IBAMA, o dinheiro vai para a União. Era de 8 milhões. Ou seja, o passarinheiro ele adquiriu 8 milhões de anel. Aí o IBAMA vira pra gente lá e fala assim: vocês estão brigando por anel, mas no estoque de vocês tem 240 mil anéis, sabe? Aí eu pergunto a mim assim: caramba, nós estamos 3 anos sem anel. Como é que no estoque tem 240 mil? Mas está lá no sistema do IBAMA. É documento. Então, esses anéis estão fazendo o quê? Se não estão no pé dos passarinhos? Por que estão na mão do passarinheiro? Qual o intuito desse anel estar na mão do passarinheiro? Esse anel tinha que estar no pé dos pássaros. As pessoas tinham que estar reproduzindo e colocando no pé do pássaro. O IBAMA, que tem lá o maquinário, tem um sistema na mão, ele entende que isso é fraude. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Vocês estão pedindo anel, mas vocês têm anel. Vocês não deram o nascimento do anel. Está no estoque de vocês. Mas nós queremos anéis. Aí, na época, o CUT, numa reunião lá em Brasília, no auditório, ele foi bem claro, bem objetivo. Que ele não ia entregar esse anel de alumínio para a gente. Porque ele recebeu vários relatórios da fiscalização dele que comprovava a adulteração dos anéis. Ele falou lá: vocês adulteram anéis, se são vocês ou não são vocês. Os anéis são adulterados. Eu recebi relatório da minha fiscalização, os anéis são adulterados. Então eu não vou mais entregar, eu devolvo o dinheiro. Ele ainda fez uma proposta que os clubes fizessem uma relação dos associados, que informasse lá, e ele devolvesse aquilo que era uma relação, o dinheiro. Mas que aquele anel de alumínio não tinha mais. E na época, tinha algumas pessoas na comissão que só brigavam por interesse daquele anel de alumínio. E eu não conseguia entender porque o intuito. Sabe, uma pessoa que eu via brigando muito pelo de aço, que eu vi lá em Brasília, era o Thales. O Thales sempre brigou pelo anel de aço. E eu, como preservo a criação, eu acho que nós temos que brigar pela criação, eu fiz uma proposta para o CUT, na época, que foi a fabricação do anel de aço e a compra feita pelo passarinheiro, uma vez que o IBAMA alega que tinha que fazer licitação, e para fazer licitação não tinha dinheiro e tinha vários entraves. Vários empecilhos, né? E eu fiz a proposta para o CUT, lá, verbalmente, numa reunião, que esse anel, que a gente esquecesse um pouco o anel de alumínio do lado, colocasse isso de um lado e começasse a trabalhar na ideia de se fazer o de aço, o passarinheiro pagaria esse anel de aço, só que receberia em casa. Isso foi uma proposta minha,
numa reunião lá em Brasília. Sério? E parece que o Ibama... Mais uma, né? É, mais uma. Mais uma proposta. Do Rio de Janeiro. E parece que o Ibama aceitou. Foi a proposta que parece que está aí. Deve estar aí. É a que está aí. Já se inviolado, né? Já se inviolado. O criador compra, paga e recebe em casa. Isso aí. Ninguém precisa se expor lá no Ibama, ninguém precisa passar constrangimento, ninguém precisa passar pela mão desses zangões que andam agregados a gente, esses zangões que estragam. Exatamente. Né? Foi como o Américo, eu falei, não fui eu que falei, quem falou foi o Américo, né? Ele foi bem claro numa frase dele lá, que ele pode mudar os funcionários do Ibama. O culpado não é o funcionário, o culpado é quem corrompe os funcionários. Então, o culpado é quem é o passarinheiro ou quem vai lá representar o passarinheiro. E eu entendi isso. O recado que ele deu, eu entendi. Se algumas pessoas lá entraram pelo ouvido só pelo outro, aí o problema de cada um. Mas no meu ouvido entrou e ficou. E eu entendi a frase do Américo na época. E o CUT fez essa proposta, eu fiz essa proposta para o CUT, que é o que está aí hoje. É o que está aí hoje. Quer dizer, nasceu um filho, né? Nasceu um filho. Mas o filho nasceu bonito. Ah, bonito todo mundo. Ele Todo mundo é seu pai, né? Ele nasceu louro, de olhos verdes, entendeu? Branquinho, perfeito. Ele nasceu bonito o filho. Então, como o filho nasceu, todo mundo é o pai. Se o filho tivesse nascido careca, narigudo e perneta, bota até filho do Flávio. Verdade. Entendeu? Que dá desgaste na gente. E é essas coisas que eu me proponho a não ser mais presidente. Porque eu não tenho estômago para isso. Eu não tenho estômago para isso. De aturar isso. Eu já nasci branco e franco. Doa a quem doer. Incomode a quem incomodar. Entendeu? Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que muita gente me cobra, sobre o almoço que teve na casa do Nami. Eu realmente falei o que eu estou falando aqui agora. Que eu já estava cansado, desgastado. O que aconteceu? O senhor Luiz pegou um papel, uma folha de A4 em branco, preencheu os termos e ele já se achou no direito de determinar a coisa como tinha que acontecer aqui no Rio de Janeiro. Sabe? Como ditadura está imóvel, nós temos lá no Irã, lá no Egito, Na Líbia. tem aqui no Venezuela. na Venezuela, Líbia, tá na tudo. Líbia. Então, a ditadura, eu acho que ele está achando que isso é moda. Virar ditadura virou moda, está virando moda, né? Ele esquece que o Brasil é um país democrático. Você sabe, né? Você está falando tudo isso, sabe que isso é um esclarecimento. Como você falou, piadas vão vir. Elas vão vir de barra. Ela vem de barro. Então, que fique claro é o seguinte: uma coisa que eu não aceitei no dia desse almoço, isso não foi uma reunião, foi que quem ele nomeou para ser o administrador da federação, a primeira frase que o cara usou foi o seguinte: eu não tenho mais vínculo, não quero mais vínculo com esse deputado Otávio Leite. E uma coisa que eu achei um absurdo da parte do Aloysio é ele não se pronunciar. Porque o Otávio Leite, ele foi muito importante na nossa briga, tanto aqui no Rio quanto lá em Brasília. Então como é que a gente pode virar as costas pro cara? Então ele, como representante da Cobrap, ele tinha que ser o primeiro a falar: olha só, o Flávio sai, mas nós não podemos virar as costas para o Otávio Leite. Nós não podemos virar as costas para ele. Porque ele ajudou. Ele fez muito pela gente. Entendeu? Aí, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. Então eu acho que um dos motivos de eu não ter aceito aquela comissão que o Aloysio determinou, o último motivo é esse. E outro motivo é porque a preocupação naquele momento era só com o nacional. Por que só o nacional? Porque é um torneio que dá muito dinheiro, é um torneio que gera muita renda, é um torneio para a elite. Por que nacional? Por que só nacional? E os outros torneios? E meu coleirinho? Como é que eu vou puxar meu coleirinho? Me explica. Como é que eu vou levar meu coleirinho para o torneio? Como é que eu vou sofrer lá no torneio? Então é uma data anual, que é o nacional, depois do ano todo o passarinho fica de braços cruzados. Ou então, de repente, ele tem que comprar um outro pássaro, né? Provavelmente. Tinha que esquecer lá e ir para outra modalidade. O chamado pássaro de elite, né? É os pássaros de elite.
Entendeu? Eu tinha que ir para elite, ele não podia ficar. O meu coleirinho, meu inseto. Como é que eu ia puxar meu insetinho? Eles tratam como isso, como Como é que eu ia puxar meu insetinho? Eu gosto do insetinho. Eu gosto do insetinho. Como você, não vou te falar 1000 não. Milhares de pessoas. Pois é. Meu hobby é o insetozinho, aquele coleirinho, pretinho branco, eu adoro aquilo. Como é que eu faço? Então, esse tipo de coisa, por esse motivo, eu não aceitei. Ou eu não entreguei a federação na mão de algumas pessoas. E estou divergindo da Cobrap. Então, acho que fica bem claro para todo mundo o que aconteceu nesse período. Vamos lá. Flávio, como a gente falou, você está um pouco afastado. Ano passado, 2011, você foi 8 vezes a Brasília. Você está um pouco afastado agora. De repente, como a gente falou, por falta de convite, que eu não entendo o porquê, né? Que o Rio de Janeiro, com esse número de passageros que tem, está um pouco afastado, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco na classe e deixar o seu ego um pouco de lado, né? E tem aí, estamos em pauta, se não me engano, setembro ou outubro, tá batendo aí na nossa porta a lista PET. Aí volta aquele problema. A lista PET, quando ela for lançada, vai voltar a 30 pássaros por relação. Se eu não me engano, 10 pássaros para, no caso, 10 filhotes, que pode tirar, ou seja, direito a 10 na média por temporada. E aí, como fica isso, Flávio? Deixa eu falar para você. Eu tive uma proposta lá no Brasília, que é uma coisa que o governo aí está implementando, aí falando toda hora. Toda hora o governo fala em microempreendedor, né? O governo fala, desde a época do Lula, microempreendedor, incentivar o microempreendedor. Aí eu pergunto a você, Leandro, por que não trazer um microempreendedor para dentro da gente? Seria maravilha. Essa proposta não é minha, não. Eu não sou ladrão de proposta, não. Essa proposta veio do Marco Vinícius. É uma pessoa que sempre puxou essa proposta, que sempre falou isso, que me abriu os olhos para isso, foi o Marco Vinícius. A proposta não é minha. Ele me abriu os olhos numa reunião com o microempreendedor. Eu achei a proposta dele muito boa. Muito boa. Por que não trazer o microempreendedor para dentro do nosso evento? Por que não trazer o microempreendedor para dentro da categoria? Por que o cara só tem que ser comercial, tem que ser profissional? Se nas empresas tem os industriais, tem os comerciantes e o microempreendedor. Por que não limitar uma quantidade de 100 pássaros para o microempreendedor? Ele virar o criador dos pais. Essa proposta foi colocada em Brasília, não foi? Essa proposta foi colocada, essa proposta foi bem recebida e eu não tive direito de discutir. Eu não tive direito de discutir. As reuniões que fizeram parte depois, eu fui simplesmente eliminado das reuniões. Teve uma reunião lá em Brasília que o presidente do IBAMA falou assim, ó, nós precisamos criar uma comissão. Na hora o Aloysio colocou na comissão ele, o Alan e o Vilmar. O deputado Otávio Leite, que estava preso pelo Flávio, tem que fazer parte dessa comissão, porque tinha algumas propostas minhas. Foram feitas 3 ou 4 reuniões, eu não fui convidado para nenhuma delas. Não tomei ciência de nenhuma. Então isso é que dá desgaste. Exatamente. Então eu tinha uma proposta que o IBAMA achou boa. O Américo na época achou boa, que era o microempreendedor. Você pagaria uma taxa à prefeitura, você se enquadraria criando até 100 pássaros ano, da mesma forma que você cria hoje, na sua casa, sem entrar lá naquele tocante da 169, que é maçante. A 169 é maçante. A gente fugia um pouco da 169 e continuava criando. O Edilson da revista Passageiro, ele usa uma frase, Flávio, ele fala para mim assim, Flávio, quanto mais criar é bom. Perfeito. Edilson é perfeito. Perfeito. Quanto mais criar, é bom pra gente. Quanto mais pássaros se tem. Agora, uma coisa que eu nunca concordei, que fique bem claro, é quando o IBAMA fala assim pra gente, ó, o cara pegou 10 anéis, nasceu 10 machos. Nasceu 10 machos. Cara, não vamos tampar o sol com a peneira. Entendeu? Foi o que o Américo falou essa frase aí numa reunião lá em Brasília. Que não, nós temos que parar de tampar o sol com a peneira. Criar pássaro, eu volto a falar, criar pássaro é legal. Agora nós temos que parar de passar a mão na cabeça de malandrinho, que é uma frase que o Thales usa. Nós temos que parar de passar a mão na cabeça de malandrinho. Entendeu? Parar, nós temos que parar. Nós temos que aprender a separar o que é bom e o que é ruim. Eu volto a
dizer, uma entidade, ela não pode agradar dois deuses. Aqui no Rio de Janeiro, a FEPAESP, ela não agrada dois deuses. Ela agrada a legalidade. Tanto é que nós tivemos o torneio nacional e nós não tivemos nenhum pássaro apreendido no torneio nacional do Rio de Janeiro, no último torneio nacional do Rio de Janeiro. Nenhum pássaro. Mas só eu sei o que eu tive que passar para organizar o torneio. Porque eu fui ofendido, eu fui xingado, eu fui hostilizado na venda da cartela. Porque eu exigi que todo mundo apresentasse o documento. Na venda da cartela. Na venda da cartela. Eu tive gente que me xingou, gente que me ofendeu, gente que até me ameaçou. Você há de convir comigo que não sei se outros estados fazem isso, se outras federações fazem isso. Me desculpe se eu estiver sendo injusto ou esquecer de alguém, mas eu sei que no Rio de Janeiro o Flávio faz isso. Convida o IBAMA para fazer a fiscalização dos torneios. Eu sempre mandei ofício para o IBAMA, que eu já mandei esse ano, relatando todos os locais dos eventos, está protocolado isso, todos os locais, está protocolado assim, ali, informando e pedindo o apoio da fiscalização. Eu estava falando com você do Nacional, eu não sei se algum outro presidente ocorreu isso. Nós fizemos Nacional aqui no Rio de Janeiro, fomos fiscalizados, nada foi apreendido. E aquelas pessoas que me xingaram no dia anterior, achei engraçado, eles me xingaram mesmo. Teve um que me ameaçou, falou que eu ia, amanhã eu te pego, sabe? Mas no dia seguinte bateu nas minhas costas. Pô, parabéns, hein? O IBAMA não aprendeu nada. Não aprendeu nada. E o torneio era nacional. E quem foi lá apoiar o evento, quem foi lá dar assistência no IBAMA, quem foi lá se propor para o torneio nacional, foi eu e o Tiãozinho, que era meu vice-presidente. E o torneio era Cobrap. O torneio era Cobrap, eu não preciso falar nada. O torneio era Cobrap. Então, quer dizer, é complicado, cara, você fazer um evento Cobrap. Até porque a Cobrap não tem um regulamento impresso. Cada estado é um tipo de torneio. Você vai em Minas é uma maneira, você vai em Florianópolis é outra, você vem no Rio é outra. Então, é um torneio que, sei lá, não traz muito benefício em legalidade. E além disso é um torneio visado. Até hoje eu não consigo entender por que a Cobrap, o torneio nacional, é um torneio tão visado. Entendeu? E uma coisa interessante, nós fizemos um torneio no Rio de Janeiro, no domingo, na segunda-feira eu recebi um telefonema da minha casa para me comparecer no IBAMA no dia seguinte, 10 horas da manhã. E eu imaginei, Leandro, olha só, pronto, vem problema para mim. Vem problema, pegaram alguma coisa lá e agora eu vou ter que assinar uma multa, vou ter que assinar uma coisa, vou ter que fazer uma coisa. Quando eu cheguei lá no IBAMA, o chefe da DICOR, que eu não vou citar nome, mandou que eu entrasse, estava com mais coisa, fez fiscais do setor, e eu entrei, e sabe o que me chamou lá? Para me parabenizar, cara. Olha só, para me parabenizar pelo trabalho bem feito que o Rio de Janeiro vem fazendo. Nós temos aí Volta Redonda, eu recebi o clube de Volta Redonda, eu recebi elogio, que o IBAMA foi lá e não aprendeu nada em Volta Redonda, porque Volta Redonda segue a conduta da FEPAESP, o clube de Volta Redonda. Você lembra que, se não me engano, no ano de 2010, houve algumas pessoas, um grupo, vamos dizer assim, que se desligou da federação quando a Federação do Rio de Janeiro começou a exigir que nas estacas de fibra, né, começasse a ficar penduradas relação contando o pássaro, e na época que ainda estava vigorando o guia de transporte. Porque se acontecesse alguma ilegalidade na época, não acontecer aquilo de deixar o pássaro ali e se locomover sozinho e deixar a culpa para a federação. Aí o que aconteceu? Esse grupo que dizia que você atraía os fiscais, né, a fiscalização, eles não querem ser fiscalizados. Quem não deve, não tem. Isso é fato. Tá? Esse grupo se desligou. E até hoje não voltou, tu sabe disso? Deixa eu te explicar. Eu tive um evento em Barão de Mauá, que eu trabalho muito, né? Todo mundo sabe que nos eventos eu trabalho muito. Todo mundo sabe que eu sempre trabalhei muito. Eu carrego estaca, eu vou pra lá, eu venho pra cá, eu faço tudo no evento. Porque eu acho que o evento tem que ser bom. Tem que ser bom. E numa das
entrada do Ibama no Barão de Mauá, da viatura, eu vi um cara passar a mão numa gaiola e sair correndo pela linha do trem em direção ao São Cristóvão. E eu atentei no outro ano que aquele passo com certeza não era legal. Então qual era a forma que eu tinha de mostrar a legalidade? Era todo mundo colocasse o documento. Porque para você dirigir o carro, você tem que ter carteira. Então se o pássaro tem que ir para a estrada, ele tem que ter documento. Então eu me propus a que todo mundo colocasse o documento da estrada. E esse grupo que você está falando aí, me chamou para o programa, dizendo que não iam colocar, eles não iam colocar o documento da estrada. E eu fui bem claro para eles, se vocês não colocarem, os passos de vocês vão ser desclassificados. Não importa se você é o medalhão ou se você é a moeda de um centavo, o seu pássaro vai ser desclassificado. E eles preferiram se afastar. E eu deixei, eu não fui lá buscar aquilo. Não quer? Eu abri mão. Só que, o que aconteceu? Mais uma vez a Cobrap, o que ela fez? Aí ela criou, que o doutor Alan mandou colocar o termo de responsabilidade atrás da cartela. E jogou por água abaixo aquela proposta de colocar o documento na estaca. E você ia para torneio, os termos não estavam assinados, os termos não estavam preenchidos, aquilo não valia de nada, a pessoa não tinha compromisso. Ou seja, eu falo muito que é o seguinte, tem muita gente que diz assim, eu fiz um muro de 10 metros de altura, ninguém pula esse muro, 10 metros de altura. Mas aí o cara vai e deixa um buraquinho no muro para as pessoas passarem. Então o que foi feito foi isso. Deixou um buraquinho ali embaixo, o termo, que hoje em dia, engraçado, essas pessoas que dizem que foram contra isso, usam a cartela, o documento pelo dentro da estaca. O Rio de Janeiro foi o primeiro, quem foi e implantou isso foi o Rio de Janeiro. Hoje o Brasil todo usa isso, praticamente. E foi valorizado? Não, o Flávio não foi valorizado. Ele diz uma coisa bem clara. Você nunca foi bairrismo, né? Não teve essa coisa, o Rio de Janeiro. Não. Teve proposta do Rio de Janeiro, como teve em São Paulo, mas teria que ser dado o nome aos bois, coisa que não foi dada. Não foi dado. Né? Como você falou, você não rola proposta de ninguém, mas cansou de ser assaltado. Né? É mais ou menos isso que funciona. Né? Amigos, esse bate-papo aqui com o Flávio serviu, né, para esclarecer algumas coisas, muitas ainda estão por vir. Estamos desejando, né, ao Flávio aqui um início de temporada agora em 7 de setembro, voltando a abertura para Santa Cruz, onde sempre foi tradicional aqui no Rio de Janeiro, né, o chamado 7 de setembro, onde tudo começa, né, e os passarinhos podem, com certeza, ter a convicção máxima que vamos ter legalidade, vamos ter um torneio dentro do que o Ibama está pedindo, dentro do que a federação quer mostrar. Agora, se você não é legalizado, se o seu pássaro é irregular, se você quer fazer picaretagem, é o pedido meu, o pedido do Flávio e o pedido de todos do nosso meio que queira ver os passarinhos prosperando. Não venha participar do torneio. Se legalize, que nós vamos receber vocês de braços abertos. Porque nós somos a federação, os clubes, a única coisa que nós pedimos é legalidade. Sabe por quê? Eu acho que todos, em todos os lugares do Brasil, já ouviu aquela coisa: solta o bichinho, porque o bichinho vem do mato. Já ouviu isso, Flávio? Isso é um crime. Realmente, seria um crime se ele tivesse sido pego no mato. Só que as pessoas hoje criam, como no meu caso, pássaros que estão 20 gerações dentro de uma gaiola. Se eu soltar um pássaro meu, que é legalizado, ele morre. Sabe porque ele não sabe voar, não sabe buscar alimento, né? Mas nós somos o quê? Dentro da legalidade. Então, amigos, duas coisas que eu peço: ilegalidade, denuncie. Não seja coautor de uma ilegalidade. É o pedido da federação. O site da federação é www.fepaerg.com.br. Tem o site também do clube,
né? Não digo clube, porque não é um clube, né, Flávio? É um grupo aqui no Rio de Janeiro de Campo Livre, tá? É www.curiocampolivrerj.webnode.com.br,